Então vamos lá, nossa aula número 13. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. O resumo da nossa aula vai ser agora, enquanto eu gravo. Não deu tempo de fazer minhas anotações aqui, fazer o meu resumo. Então eu vou ler diretamente do livro aqui, que é o livro que a gente está acompanhando aqui, ó, do professor Nidal Hamed, preparatório para a OAB, editora Jus Pode Vir. Então vamos lá, eu vou começar aqui porque tem bastante página para a gente ler. Então vamos lá. A gente está no capítulo 13, consequentemente aí aula número 13 também. Então vamos lá. Das causas excludentes da culpabilidade. Introdução. Doutrinariamente, a culpabilidade é considerada um juízo de censurabilidade e reprovação social, incidindo sobre o fato e seu autor, como forma de verificar a necessidade de aplicação de uma pena. Em outras palavras, quando pratica um fato típico ilícito, o agente será submetido a um juízo de censura, que incide sobre sua manifestação e exteriorização da sua vontade, a fim de verificar a possibilidade de imposição de uma pena. Conforme a teoria normativa pura, admitida no nosso ordenamento jurídico, os elementos da culpabilidade são a imputabilidade do agente, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Então, são três: imputabilidade do sujeito, potencial consciência de ilicitude, exigibilidade de conduta diversa. De outro lado, as causas excludentes de culpabilidade consistem na inimputabilidade, falta de potencial consciência de ilicitude e inexigibilidade de conduta diversa. Então vamos lá. Excludentes de culpabilidade. Imputabilidade. Inimputabilidade. Por doença mental, artigo 26 do Código Penal. Embriaguez completa e excedental, artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Excludentes de culpabilidade. Falta de potencial consciência da ilicitude, artigo 21. Exemplo aí, erro de proibição. Inexigibilidade de conduta diversa. Coação moral irresistível, artigo 22 do Código Penal. Obediência hierárquica, artigo 22 também do Código Penal. A inimputabilidade. Introdução. Embora o Código Penal não tenha definido o conceito de inimputabilidade, afigura-se possível extrair as características a partir da definição das hipóteses de imputabilidade, previstas no artigo 26, caput 27 e 28, parágrafo 1º do Código Penal. Para fins penais, pode-se considerar a imputabilidade como sendo a possibilidade de se atribuir a autoria ou a responsabilidade por fato criminoso a alguém maior de 18 anos e com rigidez mental, que revelou ter capacidade de compreensão em relação ao caráter ilícito do fato, bem como se determinar de acordo com esse entendimento. O Código Penal prevê como causas de inimputabilidade: 1. Doença mental. 2. Desenvolvimento mental incompleto. 3. Desenvolvimento mental retardado. 4. Menoridade. 5. Embriaguez completa proveniente aí de caso fortuito ou força maior. Essas definições aqui vão do artigo 26 ao artigo 28, parágrafo 1º. Da imputabilidade por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A doença mental compreende todas as alterações mentais ou psíquicas aptas a eliminar a capacidade de compreensão do agente, tanto de origem patológica quanto as toxicológicas, como, por exemplo, a demência senil-psicose traumática, causadas por alcoolismo, psicose, maníaco-depressivo, esquizofrenia, loucura, histeria, paranoia e etc. Não constitui requisito indispensável que a doença mental seja de caráter permanente, podendo, portanto, ser transitória desde que ao tempo da conduta. Em decorrência dessa enfermidade mental, o agente não reúne qualquer capacidade de compreensão ou determinação. Isso porque, conforme consta expressamente no artigo 26 caput do Código Penal, a inimputabilidade deve ser verificada no momento da conduta.
O critério adotado para aferir a inimputabilidade é o biopsicológico. Assim, além da doença mental, é necessário que, em consequência desse estado biológico, o agente seja, no momento da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Em outras palavras, a doença mental retira do agente a capacidade de discernir o certo do errado, de entender, por exemplo, que atentar contra a vida ou patrimônio de uma pessoa é ilícito, bem como impede que o agente consiga contrapor sua vontade e seu impulso, ou seja, retira totalmente do agente a sua capacidade de compreensão e determinação. Em decorrência disso, o doente mental, com total incapacidade de compreensão e determinação, não reúne condições para suportar a fixação e execução de uma pena. Na verdade, o portador de doença mental se revela perigoso para si e para a sociedade, necessitando, conforme o caso, de internação em hospital de custódia ou tratamento ambulatorial. A segunda causa de inimputabilidade é o desenvolvimento mental incompleto. O desenvolvimento mental incompleto é o desenvolvimento que ainda não encontrou a plenitude, por conta da idade cronológica do agente ou a sua falta de convivência em sociedade, não tendo o agente, por isso, maturidade mental ou emocional. O desenvolvimento mental incompleto abrange os menores de 18 anos, os silvícolas inadaptados ao convívio social. Silvícolas inadaptados ao convívio social. Em relação aos menores de 18 anos de idade, a inimputabilidade gera presunção absoluta, não admitindo prova em contrário, sem prejuízo à evidência de instauração de procedimento para apuração de ato infracional no juízo da infância e juventude, com eventual aplicação de medida socioeducativa. A doutrina também aponta como exemplo o silvícola inadapto, assim considerado como sendo aquele afastado da civilização e das regras de convívio social, arraigado à sua cultura de forma a ignorar ou não reunir qualquer capacidade de compreensão ou determinação em relação à ilicitude do fato. Todavia, o fato de o agente ser índio, ainda que aparentemente não integrado, não gera por si só a presunção de inimputabilidade com efeito no caso do indígena. Afigura-se recomendável, considerando o caso concreto, a realização do exame antropológico, a fim de ser verificado o grau de adaptação e compreensão das regras de convívio social, e por conseguinte, em relação à ilicitude do fato. Vamos lá. A terceira causa de inimputabilidade, contida no artigo 26 caput do Código Penal, é o desenvolvimento mental retardado, considerando a incapacidade com a fase de vida em que se encontra o agente, já que abaixo do desenvolvimento mental inerente à sua idade cronológica. Diante da sua peculiar condição, o agente com desenvolvimento retardado não reúne aptidões cognitivas de linguagem, motoras e sociais para compreender o caráter ilícito da sua conduta. Estão inseridos na expressão desenvolvimento mental retardado os oligofrênicos, nas suas mais variadas formas, como, por exemplo, a idiotice, imbecilidade e debilidade mental, bem como as pessoas que, por ausência ou deficiência dos sentidos, possuem deficiência psíquica. Da inimputabilidade por embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior. A embriaguez é a intoxicação aguda e transitória causada pelo álcool ou qualquer substância de efeitos análogos, sejam eles entorpecentes, morfina, ópio, estimulantes, cocaína ou alucinógenos, ácido, capaz de levar à exclusão da capacidade de entendimento acerca do caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Nos termos do artigo 28, inciso 2º do Código Penal, a embriaguez voluntária ou culposa
não exclui a inimputabilidade penal. Isso significa dizer que aquele que ingerir bebida alcoólica de forma voluntária ou culposa poderá ser responsabilizado criminalmente, se praticar um fato típico e ilícito. Assim, se o agente, depois de passar várias horas ingerindo bebida alcoólica voluntariamente, pegar o seu veículo e, por conta da ausência de reflexos, acaba colidindo com outro veículo, causando a morte de uma pessoa, responderá, a princípio, pelo crime de homicídio culposo na condução de veículo automotor, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 302. A inimputabilidade pela embriaguez com a excludente de culpabilidade ocorre quando se tratar de embriaguez completa e acidental nos termos do que dispõe o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Logo, a embriaguez deve decorrer de caso fortuito ou força maior. Em decorrência disso, deixar o agente, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, não basta a embriaguez acidental, sendo ainda necessário que, em decorrência da ingestão de substância alcoólica ou de efeitos análogos, o agente tenha ficado, ao tempo da conduta, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. A embriaguez acidental, quando não voluntária nem culposa, pode ser proveniente de caso fortuito ou força maior. No caso fortuito, o sujeito desconhece o efeito inebriante da substância que ingere ou quando, desconhecendo uma particular condição fisiológica, ingere substância que possui álcool ou substância análoga, ficando embriagado. E é o caso do agente que está tomando determinado medicamento e ingere bebida alcoólica. A conjugação do medicamento e da bebida alcoólica potencializa o metabolismo do agente a ponto de deixá-lo embriagado. É também o caso do agente que ingere determinada bebida sem saber que nela foi colocada uma substância capaz de lhe retirar os sentidos, deixando-o embriagado, como, por exemplo, o chamado Boa Noite Cinderela. É o caso ainda do agente que ingeriu sem saber bebida alcoólica, pensando tratar-se de medicamento que costumava guardar em uma garrafa, e perdeu totalmente sua capacidade de entendimento e de autodeterminação. Em seguida, entrou em uma farmácia e praticou um furto. Nesse caso, será isento de pena por estar configurado a sua inimputabilidade. Na força maior, o agente é obrigado a ingerir bebida alcoólica, não desejando se embriagar nem de se exceder culposamente. O agente é forçado a ingerir bebida alcoólica. É o caso, por exemplo, de trote acadêmico aí de péssimo gosto, em que os veteranos forçam os calouros a ingerirem bebida alcoólica. A natureza jurídica da sentença que acolhe a inimputabilidade pela embriaguez completa a acidental é absolutória, propriamente dita, sem, portanto, aplicação de qualquer medida de segurança. Quando a embriaguez acidental proveniente de caso fortuito ou força maior é incompleta, não há exclusão da imputabilidade. Isso porque, em decorrência da embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, o agente, ao tempo da conduta, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, ou seja, tinha capacidade de compreensão ou determinação, mas reduzida, a sentença será condenatória, mas o agente, por ter a capacidade de compreensão ou determinação reduzida, também terá a pena reduzida de 1 a 2/3 nos termos do artigo 28, parágrafo 2º do Código Penal. A embriaguez pré-ordenada ou dolosa, evidentemente, não exclui a imputação, pelo contrário. Não só enseja a responsabilização criminal do agente, como também constitui circunstância agravante, devendo ser considerada pelo magistrado na segunda fase da fixação da pena, conforme se extrai do artigo 61, inciso 2, a linha L do Código Penal. Menoridade penal. Para os menores, o Código Penal adotou um sistema biológico. O Código Penal prevê a presunção absoluta da inimputabilidade. Nos termos do artigo 27 do Código Penal, os menores de 18 anos são inimputáveis ao praticar um fato típico e ilícito. Não respondem por crime por ausência de imputabilidade, que exclui a culpabilidade.
Inimputabilidade, então, é o quê? Pelo quê? Pela doença mental, artigo 26 do Código Penal, embriaguez completa e acidental, artigo 28, parágrafo 1º, menoridade penal, artigo 27. A doença mental é uma absolvição imprópria, uma medida de segurança, internação ou tratamento ambulatorial. Embriaguez completa e acidental, absolvição própria. Falta de potencial consciência da ilicitude. Introdução. Nos termos do artigo 21 do Código Penal, o desconhecimento da lei é inexcusável. Não se mostra possível, portanto, o agente acusado de uma infração penal alegar desconhecimento da lei para se eximir da aplicação da lei penal, a partir da publicação da lei no Diário Oficial, a presunção absoluta acerca do seu conhecimento. O conhecimento da lei não se confunde com a falta de potencial consciência da ilicitude. A primeira guarda relação com o desconhecimento do seu texto legal, dos seus detalhes, ao passo que a segunda se caracteriza pela ausência de conhecimento que a conduta desenvolvida é ilícita. É nesse contexto que surge o instituto do erro de proibição. Erro de proibição. Como vimos a possibilidade do agente adquirir a consciência da ilicitude do fato, constitui um dos elementos da culpabilidade, pode, no entanto, acontecer de o agente... Erro de proibição. Como vimos, a possibilidade do agente adquirir a consciência da ilicitude de um fato constitui um dos elementos da culpabilidade. Pode, no entanto, acontecer de o agente desenvolver uma conduta supondo ser permitida ou lícita, quando na verdade é penalmente proibida, faltando-lhe potencial consciência da ilicitude do fato. Surge nesse cenário o erro de proibição, que ao fim e ao cabo constitui um erro sobre a Constitui um erro sobre a ilicitude do fato. Para usar a expressão adotada pelo artigo 21 do Código Penal, com efeito, o agente desenvolve uma conduta conhecendo a realidade fática que o cerca. Tem consciência sobre o fato que está praticando. Erra, no entanto, quanto à ilicitude do fato praticado. Considera estar praticando o fato permitido, mas movido por uma falsa percepção acerca do caráter ilícito do fato, típico praticado. Faltando-lhe, em razão disso, a potencial consciência da ilicitude do fato. Exemplo: uma mulher estrangeira em visita ao nosso país, grávida de 2 meses e proveniente de país que não coíbe o aborto, ingeriu substância abortiva, acreditando não ser proibido fazê-lo no Brasil. A mulher não incorre em erro sobre a situação fática nem sobre qualquer elemento do tipo que define o crime de aborto, do artigo 124 do Código Penal. Ou seja, ela tem consciência que está ingerindo substância abortiva, com a finalidade de interromper a gravidez. Erra, contudo, quanto à ilicitude do fato praticado. Supõe ser lícita a conduta, quando na verdade é penalmente proibida no Brasil. Então, o erro de proibição, ele tem a isenção de pena, ele pode ser excusável ou inevitável, aí é erro, é impossível de ser evitado. Inexcusável ou evitável, aí o erro poderia ser evitado. E no excusável, isenção de pena. No evitável, redução de pena de 1/6 a 1/3. Efeitos do erro de proibição inevitável e o evitável. O erro de proibição inevitável, excusável ou invencível. No erro de proibição inevitável, excusável ou invencível, o agente, mesmo que tivesse empregado as diligências ordinárias, considerando-se suas características pessoais, não teria a possibilidade de adquirir a consciência da ilicitude do fato praticado, ou seja, de verificar que se trata de conduta ilícita. Adotando-se um critério mais objetivo para a aferição da inevitabilidade do erro de proibição, pode-se utilizar como parâmetro o conceito do erro de proibição evitável, fornecido pelo Código Penal nos termos do artigo 21, parágrafo único do Código Penal. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. Nesse contexto,
Se o erro de proibição evitável reúne a característica de ser possível nas circunstâncias, ao agente ter ou atingir a consciência da ilicitude, forçoso concluir que o erro de proibição inevitável é aquele em que o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando não lhe era possível nas circunstâncias ter ou atingir essa consciência. Em outras palavras, ainda que tivesse empregado as diligências necessárias, considerando sua condição pessoal, não seria possível ao agente atingir a consciência da ilicitude do fato praticado. Diante do avanço tecnológico e da facilidade de acesso às informações atualmente, se revela de difícil incidência a hipótese de erro de proibição inevitável. Há de fato diversos mecanismos e instrumentos para se alcançar a consciência da ilicitude do fato, reduzindo sobremaneira o alcance do erro de proibição inevitável. De todo modo, podemos citar alguns exemplos que, em tese, poderiam se enquadrar na hipótese de erro de proibição. Coloca a luva em mim. Isaac, coloca a luvinha nela. Pede pro Isaac pra você. Solta o controle que você consegue. Exemplo: um temporal de alcance nacional, um telejornal de alcance nacional informa de forma equívoca a aprovação da lei que autoriza a eutanásia de doentes em estágio terminal. Não havendo nenhuma razão para duvidar da veracidade da notícia, o agente se dirige até o hospital e desliga os aparelhos que mantinham vivo um ente querido, que se encontrava sofrendo com a doença que o acometia e em estágio terminal, causando-lhe a morte. Praticou o fato típico e ilícito, mas lhe faltou potencial consciência da ilicitude, incidindo o erro de proibição inevitável, cuja consequência será a exclusão da culpabilidade. Note-se que, diante das circunstâncias do caso, ainda que empregando diligência normal, o agente teria incorrido em erro quanto à ilicitude do fato praticado. Erro de proibição evitável, inexcusável ou vencível. O critério de aferição do erro de proibição inexcusável ou evitável encontra-se no parágrafo único do artigo 21 do Código Penal, segundo o qual considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir essa consciência. O erro de proibição inexcusável ou evitável ocorre quando o erro sobre a ilicitude do fato não se justifica, pois se tivesse empregado um mínimo de esforço para se informar, o agente poderia ter adquirido a consciência da ilicitude do fato praticado. Alguém que mora aí na cidade, alguém que tem completo acesso aí a todos os meios aí de comunicação, não pode alegar o erro de proibição, porque ele vai acabar incorrendo no erro de proibição evitável ou inexcusável, né? Tratando-se de erro de proibição evitável, inexcusável, vencível, não haverá isenção de pena ou exclusão de culpabilidade. O agente será condenado, mas ao final, o juiz, na terceira fase da fixação da pena, deverá diminuí-la de 1/3 a 1/6. É aquele exemplo lá da conjunção carnal com menor de 13 anos. Só que aqui é com o consentimento dos pais, né? Mesmo assim, o agente ele vai responder, porque não tem como ele falar que não sabia, que não podia, entendeu? Que era proibido. Que é o contrário do erro das causas excludentes de ilicitude, que é quando a gente encontra a mesma menor lá numa balada lá onde é só permitido pessoas maiores de 18 anos. Então essa é a diferença aqui. Diferença entre erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo
Portar arma de fogo verdadeira, supondo ser de brinquedo. A gente não sabe o que faz. Se soubesse, não incorreria em erro, pois sabe ser conduta ilícita. Se erro for invencível, exclui o dolo, a culpa e o fato será atípico. Se for erro vencível, exclui o dolo e o agente responde por culpa se a conduta tiver previsão na modalidade culposa. É uma causa excludente de tipicidade. O erro de proibição. Cidadão americano portar arma de fogo no Brasil supondo ser conduta lícita. A gente sabe o que faz, supõe que sua conduta é lícita. Se for invencível, a isenção de pena. Se for evitável, a redução de pena. É causa excludente de culpabilidade. Agora vamos lá. Inexigibilidade de conduta diversa. A inexigibilidade de conduta diversa é o terceiro elemento da culpabilidade. O agente, ao praticar a infração penal, frustra a expectativa da sociedade, pois lhe era exigido conduta diversa daquele que deliberadamente adotou, ou seja, o agente poderia se comportar conforme o direito, mas optou por infringir a norma penal. De outro lado, quando não lhe era exigível comportamento diverso, não incide o juízo de reprovação, excluindo a culpabilidade. Nesse particular, as causas legais de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa estão previstas no artigo 22 do Código Penal, consistentes na coação moral irresistível e na obediência hierárquica. Inexigibilidade de conduta diversa, então, coação moral irresistível, artigo 22 do Código Penal. Obediência hierárquica, também o 22 do Código Penal. Coação moral irresistível. Tem a coação moral irresistível, tem a figura do coator, ameaça grave e o coagido, podendo praticar fato típico e ilícito. Somente o coator responde pelo delito. Nos termos do artigo 22 do Código Penal, se o fato é cometido sob coação irresistível, somente o ator da coação é punido. Na coação moral, o agente coator, para alcançar o resultado desejado, ele emprega grave ameaça contra o coagido, que por medo de suportar um mal grave contra si ou contra outrem, acaba realizando a conduta criminosa exigida. A coação empregada pelo agente vicia a vontade do coagido, retirando-lhe a exigência de se comportar de modo diferente. Nesse caso, em relação ao coagido, incide a causa de exclusão de culpabilidade decorrente da inexigibilidade de conduta diversa. Para ser reconhecida a causa excludente de culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, devem estar presentes o coautor, o coagido e a vítima do crime praticado. Assim, no caso de um gerente de banco obrigado por criminosos a entregar valores que se encontram no cofre que pode abrir por conta de ameaça de morte do seu filho, que se encontra em poder de um comparsa do bandido, os envolvidos são os criminosos coautores, o gerente do banco, o coagido e o próprio banco, já que lesado no seu patrimônio, vítima. Obediência hierárquica. A obediência hierárquica guarda relação com o direito público, ou seja, com os agentes públicos, para que os serviços públicos sejam prestados com eficiência, há necessidade de ser estabelecida uma estrutura hierárquica, em que ordens são emanadas dos escalões superiores para serem cumpridas pelos agentes subordinados, integrantes dos escalões menores da estrutura administrativa. É como regra as ordens emanadas dos superiores hierárquicos. É como regra as ordens emanadas dos superiores hierárquicos devem ser cumpridas pelos subordinados sob pena, inclusive, de constituir infração funcional sujeita à sanção de ordem administrativa. Assim, o subordinado, ainda que não concorde com a ordem, deverá, a princípio, cumpri-la. É nesse cenário que surge a exclusão da culpabilidade por força da obediência hierárquica, uma vez que, diante de uma ordem não manifestamente ilegal, não seria exigível do subordinado conduta diversa que não seja cumpri-la. Exemplo é o caso lá do mandato de prisão que um policial novo aí, recém aí chegado na delegacia, chega lá, se depara com o delegado que não fez não fez o seu serviço lá corretamente. Aí o que acontece? Ele tem um suspeito lá, ele pega esse policial novo, fala, vai lá,
invade a casa desse cara, prende ele, traz ele pra gente. O policial pergunta, tá, mas e o mandato? A gente não vai precisar se dirigir lá com o mandato de prisão? Não, o mandato ainda não tá pronto, tá saindo aqui o mandato. Mas pode ir lá que até você voltar aqui o mandato já tá pronto. Aí a gente vai lá, o policial vai lá, prende lá o indivíduo, traz e acaba incorrendo em crime, né? Então, quer dizer, ele tá seguindo uma ordem hierárquica ali. Ele tá seguindo ordens superiores que ele presume ser legal, né? Ele não vai presumir que seja uma ordem ilegal, né? Então, tá bem aí um exemplo aí. A próxima aula nossa aí, galera, nosso próximo resumo de capítulo de aula aqui que eu tô fazendo aqui, assistindo, lendo aqui no livro, é a extinção da punibilidade. Beleza? Vai ser a próxima aula que a gente vai ver aí, extinção da punibilidade. É uma aula mais curtinha, não vai ser que nem essa que meia hora, 31 minutos já. Li bem corrido aí, mas hoje, infelizmente, não deu para fazer o resumo com as minhas próprias palavras ali, pegar minha canetinha ali e fazer, né? Mas amanhã tem mais, beleza? Falou, valeu, e é isso. Segue o conteúdo aí do livro do professor. Beleza?